perguntando por que a experiência do cliente deixou de ser legal. E aí o terceiro e último degrau, aí sim a gente fala de encantamento, que é o começar a surpreender meu cliente. Então, à medida que eu tenho um produto e um serviço de boa qualidade, que eu atenda a expectativa dele, daquilo que ele gosta, né, de receber, o consumidor está disposto a pagar um pouquinho mais. Não dá também para confundir e achar que você vai cobrar 20 vezes mais caro do que algo que é muito parecido. Mas se você conseguir diferenciar na qualidade e na experiência, dá para pensar em cobrar um pouquinho mais ou evitar pelo menos de dar tanto desconto para empresas de praticamente todos os tamanhos, independente se elas atendem consumidor final ou se elas têm uma relação, né, o famoso B2B com outra empresa. E aí nesses passos a gente ensina desde Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e os seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está chegando aqui em nosso programa pela primeira vez, saiba que o Ernesto é fundador da Siga, cofundador da Microsiga e da TOTUS e atualmente está na ERP Flex, que é o software de gestão empresarial onde está depositada toda a experiência do Ernesto, desde 1960. Se a sua empresa precisa de um ERP moderno, completo, robusto e que atenda todas as necessidades do mercado, digita lá erpflex.com.br. Conheça todas as informações sobre esse software e solicite um contato da equipe do Ernesto para obter mais informações e assim estar em sintonia com o mercado. O software de ERP mais completo e robusto do mercado. erpflex.com.br. Aqui está passando o site, digita lá. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Ricardo Pena, autor best-seller com o livro O Caminho do Cliente. Acompanhe agora. Então, Ricardo, vamos começar perguntando por que a experiência do cliente deixou de ser um extra e se tornou o verdadeiro diferencial competitivo das empresas hoje em dia, né? Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo aqui é a gente entender que cada vez mais os serviços, produtos, aquilo que a gente vende e oferece é muito parecido, né? Então é difícil as empresas acabarem se diferenciando. Vamos imaginar que você queira comprar um copo, né? Uma caneca. E aí? Qual vai ser o site que você vai entrar e vai colocar seu dinheirinho para comprar essa caneca, né? Já que é a mesma em tantos sites. É aí que a gente acaba entrando com a experiência do cliente, que vai tornar aquela compra, às vezes, mais fácil para o cliente, com menos esforço, mais confiável, e tudo aquilo vai fazer com que o cliente escolha a gente, né? Então, quando a gente fala de... Porque é tão importante, né, pensar em experiência do cliente hoje em dia como diferencial competitivo, porque é uma forma única de você diferenciar a sua empresa das demais do mercado. E a concorrência realmente é sempre muito forte, né? Um copiando o outro. E eu sempre digo que é a base do capitalismo, né? A base do capitalismo é exatamente a concorrência. Exatamente, a concorrência sempre vai existir, mas ao mesmo tempo que existe a concorrência, vão existir também as marcas preferidas, aonde que eu prefiro investir meu dinheiro, quando alguém me perguntar de alguma indicação, quem que eu vou indicar, então tudo isso vai fazer diferença, ainda que exista uma competição muito acirrada aí entre algumas marcas, produtos, serviços, etc. E como é que você vê que as empresas podem encantar o cliente? O que uma empresa que produz um produto mais ou menos semelhante ao do seu concorrente, o que ela deve fazer para exatamente se destacar e atrair exatamente a maior parte dos clientes? A gente gosta sempre de dizer que existem três coisas, três grandes degraus aí para a gente prestar atenção. O primeiro, a base, que é a qualidade do seu produto. Então, não adianta a empresa falar de encantar o cliente se o produto está vindo defeituoso,
se o produto não está atendendo à expectativa, se você está prometendo muito e entregando pouco no seu produto ou serviço, tá? Aqui, independente se é uma relação entre, né, o famoso B2C, empresas e pessoas, ou B2B entre empresas. Então, esse é o primeiro ponto. Qualidade. Entregar qualidade. Segundo ponto, conhecer a expectativa do meu cliente. Legal, né? Além de um produto bom que atenda a sua expectativa, o que é importante para você? É prazo de entrega? De repente é forma de pagamento? É confiabilidade? É disponibilidade? E aí eu vou entregar. E aí o terceiro e último degrau, aí sim a gente fala de encantamento, que é o começar a surpreender meu cliente. Então, à medida que eu tenho um produto e um serviço de boa qualidade, que eu atenda a expectativa dele, daquilo que ele gosta, né, de receber, da maneira, etc., aí sim eu vou buscar fazer alguma coisa a mais, eu vou buscar surpreender ele, eu vou buscar entregar um pouquinho mais do que ele esperava. E aí sim a gente consegue encantar o cliente. Mas e o preço? O preço, eu vou te dizer que sempre vai ser um desafio, né? Eu não conheço ninguém que fala que adora pagar caro por qualquer produto, né? Só que a gente muitas vezes topa pagar um pouquinho a mais para ter uma qualidade melhor, né? Imagina, eu tenho uma seguinte situação ali onde eu moro. Atrás do meu prédio tem uma padaria, só que a padaria não é muito boa. O pão não é legal, o atendimento não é muito bom. E tem uma outra padaria que eu preciso andar 2 quarteirões. Ela é um pouquinho mais cara, mas ela é muito melhor. Eu não me importo de andar 2 quarteirões e pagar um pouquinho mais para ter, né, um pãozinho melhor, para ser melhor atendido. Se eu for comprar um salgado, a qualidade vai ser melhor. Então, o consumidor está disposto a pagar um pouquinho mais. Não dá também para confundir e achar que você vai cobrar 20 vezes mais caro do que algo que é muito parecido. Mas se você conseguir diferenciar na qualidade e na experiência, dá para pensar em cobrar um pouquinho mais ou evitar, pelo menos, de dar tanto desconto no produto ou serviço que você vende. Exato, né? E aí depois tem todo esse aspecto da inflação, né? Então o preço também, às vezes, sobe antes do concorrente, também isso aí influi. E no seu livro, você apresenta um método em 7 passos para mapear a jornada do cliente. Como é que são esses passos? Dá uma visão geral. Legal. A gente aqui no livro O Caminho do Cliente tomou um pouco de cuidado para compartilhar algo que servisse para empresas de praticamente todos os tamanhos, independente se elas atendem consumidor final ou se elas têm uma relação, né, o famoso B2B com outra empresa. E aí, nesses passos, a gente ensina desde pensar no colaborador, né, que isso é uma coisa que a gente esquece muito, a gente às vezes se preocupa, poxa, o que eu posso fazer para melhorar a vida do meu cliente? Mas você jamais vai melhorar a vida do seu cliente se o seu colaborador está cansado e não aguenta ir trabalhar, né? Então, a gente vai com um passo a passo, desde pensar no básico, que é a experiência do colaborador, entender quem é o cliente, entender qual é a jornada que o cliente percorre quando ele vai escolher uma empresa. Entendendo essa jornada, a gente começa também a compreender tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo que ele espera durante esse caminho, e aí a gente mostra como é que você pode entregar não só aquilo que o cliente espera, mas ser criativo e surpreender o cliente em diversos momentos. Então, a ideia do livro é entregar nesses passos uma fórmula que vai servir para qualquer empresa de qualquer tamanho aqui no nosso mercado. E aí também depende aonde está sendo vendido, né, aquele produto, dependendo da classe social daquela região. Porque Exato. Uma coisa é vender num bairro mais nobre, outra coisa é vender numa periferia ou num bairro mais simples, né? Exato. E aí, o ponto que você coloca é muito importante, que mostra qual é o motivo que vai levar a gente a investir em pesquisar e entender o cliente. Então, se eu vou vender o meu produto numa região que financeiramente é mais limitada, então, será que eu devo vender com um preço mais baixo? Será que eu devo ter uma versão do meu produto e do meu serviço mais barata para atender a expectativa desse cliente? Então, é isso que eu vou fazer. Não existe, né, produto ou empresa ruim.
é a empresa que não está direcionada para aquela expectativa do cliente. Então, eu preciso entender qual é a expectativa, qual é o público que eu vou vender, para quem eu vou atender. E aqui é uma falha que muitas empresas acabam cometendo, porque a empresa quer abraçar o mundo inteiro, ao invés de focar num público que ela tem mais facilidade, que ela tem mais espaço, que ela tem até mais mercado para conseguir vender, né? Por isso que é tão importante a gente conhecer o nosso cliente, a gente definir para quem é, né, o nosso produto. E escolher onde vai colocar a venda, dependendo exatamente da região, da cidade e mesmo do país, né? Exatamente. Muitas vezes não se trata de quem tem o melhor produto ou o melhor preço, se trata de quem conhece mais do cliente, quem sabe quem vai estar ali para fazer essa compra, né? Agora, muitas empresas ainda acreditam no atendimento, que o atendimento é sinônimo de ser educado, né? Atender bem, ser educado e tal. Na sua visão, o que realmente fideliza um cliente? Ainda mais considerando hoje que muitas vendas são feitas pela internet, onde não tem o mínimo contato, né, do cliente com o fabricante ou o vendedor do produto. Sim. Tem muitas coisas que fidelizam o cliente. Quando a gente vai para esse exemplo que você falou de internet, que não tem o contato humano, tem 2 pontos que são muito importantes. Primeiro, confiabilidade. Então, você vai comprar na internet de um site desconhecido ou de uma empresa que você confia. Esse é um ponto que é muito importante, que ajuda aí a fazer o cliente tomar decisão. E o segundo é o esforço. O quanto é difícil comprar nesse site. Então, imagina que tem um e-commerce lá que você está acostumado a comprar, que você dá, seu cartão de crédito já está ali cadastrado, certo? Você dá um clique e já comprou. E tem outro que é todo complicado. Você precisa cadastrar, precisa fazer um monte de processo. Aí do celular você vai para o computador, do computador você volta para o celular e você acaba desistindo. Então, existem outras coisas que são tão importantes quanto o bom relacionamento, né? O olho no olho, conversar com o cliente. Por isso que vale a pena a gente sempre pensar no que a gente chama de jornada do cliente. Por onde que o cliente vai passar? Vai ter contato humano ou não? Ah, não vai ter nenhum contato humano. Ok. Como é que eu torno a vida desse cliente mais fácil? Então, por exemplo, imagina que você é um apaixonado pela marca X de celular, mas talvez você nunca tenha ido numa loja, nunca tenha ligado no call center dessa marca de celular, mas você adora porque é fácil comprar pela internet, ele chega no dia e ele funciona e não dá nenhum problema. Então, assim, não é o atendimento que vai fazer você ficar fiel à empresa, e sim qualidade de produto, esforço e confiabilidade que ele está te entregando. E você consegue, às vezes, assim, focar num determinado bairro ou região do país? Por exemplo, se eu vendo um produto mais popular, eu colocar isso em umas regiões menos econômicas, ou se for um produto mais caro, colocar em regiões mais ricas? A gente consegue fazer isso pela internet? A internet tem a vantagem de você atender todo mundo aqui, né? E aí você vai ter ofertas de produtos diferentes. O que a gente vê acontecendo muito no mercado é, eu entro no site da empresa X e como ela já me conhece, ela já tem meu cadastro, ela já vai me dar promoções e sugestões de produtos que estão mais alinhadas com o meu perfil de consumo. Aí se você, né, Ernesto, for entrar no mesmo site, no mesmo horário que eu vou entrar, talvez vai aparecer para você outros produtos, outras ofertas, outras promoções, porque o site sabe que o seu perfil de consumo é diferente do meu. Por exemplo, eu tenho uma geladeira em casa, daquelas que tem o filtro embutido na geladeira. E aí, a cada 6 meses, eu recebo um e-mail de um e-commerce com 3 opções de fornecedores que vendem esse filtro para mim, né? Então, olha só que legal, né? Eu vou fazer tudo pela internet e eu não vou nem precisar pesquisar, porque ele já trouxe ali 3 opções para eu escolher uma dessas 3. Isso acaba facilitando bastante. Talvez outras pessoas que não tenham nunca comprado um filtro para geladeira não vão receber esse e-mail, porque para eles não vai fazer a diferença. Então, quando a gente fala de personalizar, dependendo da região, a gente fala muito de personalizar dependendo do perfil de consumo daquela pessoa ou da região.
Certo. E como pequenas e médias empresas, né, podem aplicar essa experiência do cliente, quer dizer, e também verificar a classe social do cliente. Eu acho que assim, eu vou generalizar aqui, né, pensando em experiência do cliente para pequenas e médias, independente da classe social do cliente. Acho que o primeiro passo é entender quem é o seu cliente e o que ele espera. Qual é a expectativa do seu cliente? Então, não é porque ele tem uma classe social mais baixa que você não vai tratar ele bem, né? Pelo contrário, muitas vezes o cliente que tem uma classe social mais baixa, ele tem uma chance gigante de indicar o seu produto para muitas outras pessoas. A gente fez um trabalho com uma grande construtora popular e que nós percebemos que toda vez que existe uma indicação para comprar um imóvel daquela construtora, o esforço de fechar um negócio é muito menor. Então, veja que se eu tratar bem esse cliente, independente da classe social dele, ele volta. Então, eu acho que o desafio para as empresas pequenas e médias é quem é de fato o seu cliente. Para de falar que todo mundo é seu cliente e entenda quem que valoriza o seu produto e o que ele valoriza no seu produto ou no seu serviço. E aí, na hora que você descobrir isso, você começa a tornar isso a sua arma de venda, né? Então, poxa, o cliente valoriza vir aqui na minha loja porque ele gosta do meu atendimento. Ele valoriza vir aqui na minha loja porque eu tenho uma grande oferta de produtos. Descubra o que o seu cliente valoriza e trabalhe para que isso fique cada vez mais evidente para ele. E você que tem aí uma baita experiência em todo esse processo de venda e tal, mencione assim, sem mencionar um nome, é claro, grandes erros que você viu nessa estratégia de venda, de marketing, feita por empresas que às vezes a gente até nem acredita que ela pode ter cometido um erro. Que deu alguns exemplos assim de erros que você conheceu ao longo da sua jornada na venda, no marketing dos seus produtos. Sim, eu acho que o principal problema aqui é geração de expectativa falsa. Que você vai lá ver um produto ou ver uma promessa que a empresa faz, aí você compra e não é nada daquilo. Né? Então, muito comum, né? Esse é o principal erro. Né? Você vai lá, vê aquele comercial lindo, produto incrível, maravilhoso, e aí você compra e ele realmente não atende aquilo que você espera. O produto não encolhe, se dá uma lavada, ele já... Exatamente. Imagina, você gastou, né, uma fortuna para aquela roupa, encolheu, você não usa mais. Então, eu acho que o maior pecado, acho que dá até para dizer assim, é aquela promessa que é feita durante a venda, durante a propaganda do produto, e que na prática ela acaba não acontecendo, acaba sendo uma frustração. Quer ver um exemplo? Essa marca acho que nem existe mais, chamava O Melhor Bolo do Mundo, o nome da loja. Então, na hora que você pensa em melhor bolo do mundo, não precisa ser um bolo sofisticado. Às vezes, o melhor bolo do mundo é aquele bolo que a sua mãe fazia no final de semana, simples, etc. Então, na cabeça da pessoa, tem aquilo que é, nossa, eu vou comer o melhor bolo do mundo. Aí você vai lá, compra um bolo, come, ele é bom, mas não é o melhor bolo do mundo. Não vou mais voltar aqui. Então, eu acho que esse talvez seria o maior pecado, é você gerar uma expectativa no consumidor e não conseguir entregar essa expectativa que você gerou. E aí também eu acho que cabe muito ao vendedor definir detalhadamente as qualidades do produto, né? O consumo que ele, por exemplo, a venda de um automóvel, qual é o consumo de gasolina que ele tem. Agora a gente está vendo, por exemplo, algumas marcas aí que estão enaltecendo exatamente o baixo consumo de gasolina através do uso de carros elétricos e tal, e às vezes nem sempre é verdade, né? Então, você concorda que quanto mais detalhes o vendedor explica para o cliente, mais ele tem certeza que o cliente realmente vai entender o que ele vai comprar. Sim, precisa ser uma relação de transparência. Esse exemplo que você deu é maravilhoso.
Você vai lá, compra um carro e na propaganda da montadora está dizendo que ele faz 18 quilômetros com litro. E com você está fazendo 5. Poxa, como assim? É impossível. Eu não dirijo tão mal a ponto de fazer o veículo gastar 3 vezes mais do que a montadora diz que ele gasta. Ou tem um problema no veículo, ou eles estão mentindo para mim. Então, isso acontece muito, né? Ou você vai comprar uma coisa que se popularizou muito hoje em dia. Você vai fazer um pedido de comida na sua casa. E aí você vai lá pelo aplicativo, escolhe o restaurante e está dizendo que ele chega em 25 minutos na sua casa. Aí passaram-se 50 minutos, o pedido ainda nem saiu do restaurante. Então, já gerou também aquela expectativa extremamente frustrada. Poxa, é melhor você ser sincero e dizer que hoje... Não só sincero, mas até um pouco dizer a mais, né? Porque Exato. quando, na verdade, depois o produto chega num tempo menor, a pessoa fala, nossa, foi muito rápido, eu fui privilegiado, né? Exatamente. Tem essa sensação. Imagina, você vai comprar um produto online e o produto chega para você num prazo menor. Olha, falaram que ia chegar em 2 dias úteis e chegou em 1 dia útil. Nossa, eu adorei. Vou comprar dessa marca de novo. Então é melhor você ser sincero, dizer quanto tempo você vai demorar. E olha, esse produto está em falta, só vai chegar em 45 dias. É melhor você fazer isso e às vezes até perder uma venda, do que você ganhar uma venda, depois ter que devolver o dinheiro e o cliente virar um detrator da marca, né? Onde ele puder, ele vai falar mal dessa marca. E você tem assim um exemplo, sem mencionar a marca, de uma frustração no cliente, quer dizer, a propaganda dizia uma coisa e realmente o produto não cumpria com aquela promessa? Sim. Um Eu acho que essa aqui dá até para falar a marca. Como é uma empresa que não está aqui no Brasil, eu até gravei um vídeo, eu fui dar aula, estava nos Estados Unidos dando aula no mês passado, e aí eu vi uma marca que eu adoro que chama Red Lobster, é uma rede de restaurante americana que vende, é um restaurante basicamente de camarão e lagosta, tá? E aí eles fizeram uma promoção que você pagava $20 e podia comer quanto você quisesse de camarão. O que aconteceu? Eles não davam conta, então o cliente chegava lá e ficava esperando por horas para chegar o camarão dele. Os colaboradores super estressados, porque o cliente ficava nervoso e demorava, e dava desculpa e a cozinha não conseguia atender. O que acabou acontecendo? Os clientes não voltaram mais. Então, foi uma promoção que, teoricamente, até tinha, né, uma intenção positiva de atrair o cliente, de mostrar da marca, mas que foi tão, talvez, mal planejada, que gerou o contrário, gerou aí uma revolta e os clientes não voltaram mais no restaurante. Tanto é que hoje essa rede está em recuperação judicial aqui nos Estados Unidos, recuperação financeira por conta dos problemas que teve. Então, eu acho que esse é um exemplo clássico. Até existe uma boa intenção, mas sem um bom planejamento. Exato. Roupa que não encolhe, aí quando você lava ela encolhe. Exato. Tem muitos exemplos assim, né? Então, realmente, acho que quando a propaganda vai contra a realidade do que acontece com o produto, aí é um impacto bem negativo, né? E você estudou com gigantes como Disney, Forrester, Ritz-Carlton, é isso mesmo? É o Ritz-Carlton. O que essas referências têm em comum? Quer dizer, o que você aprendeu nessas experiências que você teve? Sim, legal. Até para compartilhar um pouquinho aqui com a audiência, para ficar todo mundo na mesma página, né? Acho que Disney dispensa apresentações. O Ritz-Carlton é uma rede de hotel muito famosa, né? Conhecida como uma rede de hotel com uma das melhores experiências do cliente do mundo. E a Forrester é a maior consultoria de experiência do cliente aqui do mundo também, né? Perdão. E uma coisa muito legal que eu aprendi com essas marcas é que você precisa prestar atenção na jornada do cliente, no caminho que o cliente percorre, mesmo antes dele virar cliente da sua marca. Então, imagina o seguinte, quando você pensa em comer um lanche, né? Se eu falar assim, Ernesto, vamos comer um hambúrguer? Provavelmente vai aparecer uma ou duas marcas aqui na sua cabeça. Então, quando a gente fala de jornada do cliente, a gente fala de prestar atenção no cliente
desde o momento que ele está tomando uma decisão até depois que ele vira cliente e começa a utilizar o seu produto, serviço, alimento, qualquer que seja o item que você vende, tá? Então, uma coisa bacana que eu aprendi em todas as marcas é, primeiro, preocupação em entender o caminho do cliente e, segundo, preocupação também com a experiência do colaborador. Quando as empresas conseguem balancear esses dois pontos, a chance de ter sucesso é muito mais alta. Ricardo, vamos fazer agora um ping-pong, né? Cada pergunta vai tocar num tema forte em relação ao marketing de vendas, tá? Uma marca brasileira que entrega uma experiência exemplar. Mercado Livre. Um erro imperdoável no atendimento. Prometer algo que você não vai conseguir entregar. Um momento que encanta de verdade. Quando você entrega aquilo que você prometeu de verdade. Um mito sobre customer experience. Que experiência do cliente é para quem tem muito dinheiro ou empresa de luxo. Isso é um mito, que a verdade é que é para toda e qualquer empresa que queira investir. Agora, assim, um livro que te inspira, que te encanta, mas não pode ser o seu. Ah, muito bom, muito bom. Eu terminei de ler um, talvez esse seja o que está mais fresco na minha cabeça, até recomendo que a nossa audiência leia quando puder, que chama O Ego é o Seu Pior Inimigo. Então, esse é um livro que tem mudado muito a minha forma de me relacionar com outras pessoas. Agora, sim, uma frase que te guia como empreendedor. Faça bem feito ou não faça. Faça bem feito ou não faça. E um conselho para quem está começando agora. Eu acho que você tem que sempre buscar resultados, porque mesmo que você ame o que você está fazendo, se você não tiver resultados, a longo prazo você vai acabar desistindo desse amor que você tem pelo que você faz. Então, sempre estabeleça metas, resultados e busque eles, que isso vai te dar energia para seguir em frente. E, evidentemente, o começo é sempre mais problemático e não adianta a pessoa achar que vai começar e já vai ter maior lucro, né? Isso aí eu sempre falo para os meus amigos. O começo sempre vai ser um certo prejuízo, tal, mas não pode ser eterno. Né? Tem que chegar um momento em que a empresa começa realmente a ficar no azul. Olha, fala um pouco agora sobre o seu livro, né? Chama O Caminho do Cliente. É um livro que a gente fala sobre como melhorar a experiência do cliente, como ajudar as empresas de qualquer tamanho a obterem melhores resultados através, né, dessa alavanca aqui de relacionamento com o cliente. Esse é o livro... O Caminho do Cliente. Exatamente. Ele está em livrarias e... Livrarias? Eu geralmente recomendo, a Amazon é o melhor lugar para comprar, vende mais barato, entrega rápido, então quer ter uma boa experiência de compra, vai na Amazon. Isso eu não estou sendo pago para fazer esse comercial. Então, é um livro que a gente já, como eu falei, né, completamos aqui um aninho, viramos best-seller no ano passado, então fomos aí um dos livros mais vendidos do Brasil e muito feliz em levar esse tema cada vez para mais lugares. Legal. Vale a pena. Muito. Suas redes sociais. As redes sociais que eu sou mais ativo são Instagram e LinkedIn. No Instagram é Rick Pena, Rick de Ricardo, R-I-C, Pena com um N só. E no LinkedIn também, se você procurar lá Ricardo Pena, ou por Rick Pena, mesmo nome aqui, você também vai me achar para a gente conversar nessas redes sociais. Certo. Você faz alguma propaganda, assim, pessoalmente, em algum lugar, você vai e divulga o seu livro? Sim, eu tenho, né, uma empresa que chama People Experience, que a gente é uma empresa focada em jornada do cliente, e além da empresa eu faço palestras por
todo o Brasil, né? Então, como eu comentei, mês passado eu estava palestrando para um grupo lá nos Estados Unidos sobre jornada do cliente, e aí sempre que vou, levo o meu livro, divulgo, etc. Então, estou pelo Brasil inteiro, e aí quando me chamam para sair também, fazendo palestras e falando um pouquinho mais sobre esse tema. Muito bom, Ricardo. Você tem mais alguma coisa a falar sobre seu livro, sobre seu trabalho, o nosso público aí que está nos ouvindo? Sim, para fechar aqui, um presente, né, para aqueles que têm interesse em comprar o meu livro, como a gente está completando 1 ano de lançamento do livro, para todo mundo que comprar o livro entre os meses, né, de maio, junho, até primeira semana de julho, a gente vai dar uma aula gratuita para todas essas pessoas, tá? Então, quem comprar o livro, depois fica ligado que a gente vai divulgar como se inscrever e participar dessa aula maravilhosa aqui que a gente preparou para os nossos leitores. Uma aula remota, né? Uma aula online, exatamente, Perfeito. Muito obrigado. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvir o que você falou vão melhorar pelo menos o seu marketing, as suas vendas. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que vender é mais difícil que cantar mulher bonita. Não é fácil. Mas vamos lá. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite, Ernesto. Espero encontrar você novamente em outras oportunidades. Certo. Obrigado.